Olá, vocês estão ouvindo Outras Mamas, primeiro podcast feminista vegano do país. Eu sou a Bárbara Miranda. E eu sou a Thaís Goodcar. Vamos lá, mais um tema. Tema não, né? Um capítulo. Tema só. Tema só, agora é outra partezinha do tema. A gente continua falando aqui de violência, que a gente falou no último pesado. A gente vai falar de uma forma mais simbólica, eu acho. Agora a gente vai falar de linguagem. Esse capítulo chama Violência Mascarada, Vozes Silenciadas. E aí fala da... Não falamos a frase, né, gente? Não, fala a frase. Tá tentando pegar umas frases impactantes daquele capítulo e falar como introdução. No último a gente preferiu colocar os dados aí da violência no Brasil. Bom, tem duas frases legais aqui desse capítulo. A primeira é: não existe linguagem livre dos dualismos de poder para os dominantes. Quem falou essa frase? Beverly Harrison. Ela é a autora do chamado Sexismo e a Linguagem da Ética Cristã. E a outra que aí vai falar sobre linguagem legal também é: se as palavras que dizem a verdade sobre a carne como alimento são impróprias para os nossos ouvidos, a carne em si é imprópria para a nossa boca. Essa frase já mostra bem o que vai falar esse capítulo, que é essa coisa da linguagem como forma de silenciar, né? Ou de disfarçar, de amenizar e tal. Já falou um pouco disso, mas aí se ela entra mais profundamente sobre a linguagem, sobre os termos, né, sobre que são usados. Eu acho que o princípio de tudo é a gente começar falando sobre a palavra animal, que a gente aprende na escola, que a gente é do reino animalia também. Mas a gente esquece disso, né, ao longo da vida. A gente se distancia muito, assim. A gente se refere ao animal como os outros animais. Os bichos que estão no zoológico, no circo, os bichos que a gente come, da fazenda, o que tá na natureza. A gente curte. Mas a gente não é animal. Então, a partir daí, a gente já começa a diferenciar na linguagem, se distanciar dessa semelhança que a gente tem com os outros animais. Que são enormes. As semelhanças são maiores do que as diferenças. Aí, por causa de uma diferença boba, que é o quê? Polegar opositivo. Estamos aqui se achando dominante. Tem essa coisa da palavra animal, e aí tem a coisa que aqui não pega, mas é no inglês... Do gênero, né? No gênero, né? O animal, ele é it, ele é coisa. Então você se distancia mais ainda. Talvez por isso que os países de língua inglesa são os maiores consumidores de carne do mundo, né? Nunca tinha pensado nisso. Meu Deus, agora já vou criar uma tese em cima disso. Não só chamando eles, né, de coisa, como a maneira que a gente coloca as metáforas e as comparações. A gente falou muito já disso, ainda não aprofundamos, sobre xingamentos especistas. Assim como tem xingamentos sexistas, tem os xingamentos especistas. Xingar uma mulher de vaca, uma pessoa de burro, que eu tento muito não usar, mas é difícil. Eu xingo muitas pessoas, sabe? É difícil, que a gente usa muito burro, porque é desde sempre, né? Eu acho que é uma coisa que eu usava muito na minha casa. Todo mundo, mas eu lembro muito forte do meu pai. É um xingamento que a gente aprende quando é criança, porque pode chamar os outros de burro. A gente não pode falar idiota. Não é tão pode falar pesado, babaca. né? A criança não fala essas coisas. Pode chamar o amiguinho. O burro tá liberado. Coitado do burro, né? Então tem essas metáforas já nos xingamentos. É óbvio que tem também pros elogios, mas se for ver pelo elogio, vai ser sempre na coisa mais estética e daqueles animaizinhos que a gente curte, né? Gata e tal. Sim. Até aí a gente já vê o especismo aí dentro dos animais. A gente seleciona quais são os animais bonitos e fortes e quais são os animais que são feios e fracos e ruins, né, gente? E aí mistura tudo. Mistura especismo com machismo, porque aí você já chamar uma mulher de um animal. E assim, você vai xingar um homem, você vai reduzir ele a... Você vai chamar de gay, de mulherzinha, porque você vai reduzir ele a mulher. Você tá xingando ele, você quer diminuir a pessoa, né? Você tá com raiva, enfim. De homem, você vai diminuir ele pra gay ou pra mulher. O máximo vai ser viado, né? O único animal, eu acho, que é retratado, né, nessa condição de validação. E aí, se você quer também diminuir mais ainda aí uma mulher, aí você vai de vaca, de galinha, e aí pode ir até pra uma gordofobia da vida, vai baleia, porco e tudo mais. Então, essa coisa da redução, né? De você pensar que o máximo que você pode ser de incrível é ser um homem, e aí os xingamentos pra ir diminuindo vão de gay, de mulher, gay até chamar de viadinho, mas você ainda é meu amigo. Aí mulherzinha, outro dia eu tava falando sobre essas coisas de punição pra estupradores, quando vão pra cadeia e tal. Lá eu quero ver, lá ele vai virar mulherzinha. Tipo assim, o pior dos quadros, né? Ferrou, entendeu? A pior coisa que pode acontecer pra vida dele é um homem se transformar numa mulher. Explorar ele da mesma forma que ele explora. Exato. Ser mulher realmente é terrível. E o que quer dizer ser mulherzinha? É ser estuprado. Então é já comparando ser mulher com ser violentado. A gente tem que prestar muita atenção como a nossa sociedade forma a linguagem
linguagem, porque ela tá querendo dizer muitas das nossas questões, dos nossos problemas. Sim. Aí. Ela coloca que a gente institucionaliza a violência também na linguagem. Então, desde as estruturas mais formais, que é você colocar os bichos dentro do abatedouro, dentro do açougue, dentro do zoológico, do circo, dentro dos aquários, por meio da linguagem, você consegue normalizar isso e falar, não, esse é um espaço em que você consome animais, mas tem animais livres também, então tá tudo bem. E a gente constrói a linguagem pra naturalizar isso. Eu acho que essa questão do it, da coisa, no português a gente não tem, mas a gente tem uma coisa do sexismo que é muito forte, né? Que é, por exemplo, toda vez que você vai falar no plural das coisas, tá sempre no masculino. A maioria é masculino. 37 mulheres, um homem. Eles. Afinal, né? Aquele pau ali dominou tudo. Dominou tudo, acabou. Pronto, já era. E aí, é importante ressaltar, você, ouvinte, que está nos escutando agora. Ouvinte é legal. Ouvinte é legal. E os textos do Outras Mamas, todos vão ser sempre no feminino, mas não se excluam homens. É porque a gente sabe que vocês não são maioria no movimento. Então a maioria tá ganhando aqui. O texto não é direcionado somente para as mulheres, programas não são para mulheres, tá? Mulheres é só linguagem. Então essa coisa que a gente tava falando, então, de disfarçar a linguagem pra coisa ficar mais, consumir mais fácil, aceitar mais fácil. Tem esse diálogo que eu até ia ler, desisti de ler, voltei a querer ler, porque eu adoro ele. Então é um diálogozinho de um casal no restaurante, e aí ele fala: não posso mais ir em restaurante italiano com você, porque eu não posso pedir meu prato predileto, que é vitela com parmesão. E ela fala: você ainda pediria esse prato se ele chamasse pedaços de bezerrinho anêmico morto? Outro pesado na cara. Tá, ele não vai querer nem mais ir no restaurante mais com essa mulher, tudo bem. Tem uma coisa legal que até a Carol fala, isso é só uma metáfora pra gente entender que a gente usa um outro nome pra não ter que lidar com aquilo. Quem quer comer pedaço de bezerrinho anêmico morto? Ninguém. Vitela você até encara. Mas eu lembrei dessa coisa de falar sobre veganismo, vegetarianismo, que seja no momento do restaurante ou na mesa. Tem um vídeo também incrível da Carol que ela tá dando uma entrevista e ela fala: não façam isso, é o pior momento. Porque no momento em que o carnista, que uma pessoa está comendo a carne, aquele é o que a gente falou no episódio anterior, o momento final do ato. É o consumar. Como é que fala essa palavra? É o ato final, vamos dizer assim. E neste momento, consumação. Do produto. Neste momento não é o melhor momento de você falar sobre. Você tirar. O que você tá fazendo ali? Você tá tirando referente ao dente. Você tá falando, você tá comendo cadáver. Você tá tirando. Ali ele tava. Até então ele tava comendo um bife, tava lidando com aquele referente ausente dele numa boa. E aí quando vem um vegetariano, um vegano chato, trazer aquilo pro que aquilo de fato é, que é um corpo de um animal, que aquilo é um bezerrinho, que aquilo não sei o quê, aquele é o pior momento, que ali já tá feito. Então até uma dica nossa de ativismo, de como lidar, como abordar, não é nesse momento, não é na hora do ato, ali não é no churrasco. Outros momentos, assim, no momento da compra no mercado, no momento que ninguém tá comendo, no momento que você tá discutindo pela internet, ou que você tá no restaurante vegetariano. Quando eles toparam ir no restaurante vegetariano, quando você fez uma comida incrível na sua casa toda vegetariana, esse momento sim, são estratégias, assim, ali você tá colocando em questão que aquela pessoa tá fazendo uma coisa que nem ela lida muito bem com aquilo e por isso ela disfarça. Então é estratégia, de maneira de abordagem, não é esse o momento, não é. E é muito comum, né, muito engraçado, às vezes as pessoas, vai sair, né, sempre tem um grupinho de pessoas veganas, assim, a gente tem um grupo bom de amigos, sempre vai ter pessoas que não são veganas ou vegetarianas na mesa, né? E as pessoas começam a meio que se desculpar automaticamente, assim, de tipo assim, eu comi outro dia um negócio, mas não tinha carne. Então a gente não precisa falar muito, já tá ali, a pessoa já sabe. A gente ser, já é o incômodo. Então tem os momentos, né, pra se falar isso no ato do consumo, mesmo não se é a pessoa que puxa, viu, o assunto, porque aquilo ali é uma armadilha. Sim. Quando ela tá comendo a carne e ela vai te provocar, dizendo, olha, você não come, que delícia, não sei o quê, é armadilha, não caia. Não caia. Não caia, come suas coisas, depois conversa. Se você sentir que tem uma abertura, não é que você não pode falar sobre, mas assim, escolha as palavras naquele momento e fala do seu, foca no seu então, foca como você tá melhor, como aquilo é incrível pra você, depois você despeja o balde na pessoa.
Ah, então a gente tá falando isso, desses nomes enganosos, né? Essa coisa que eu falei do bezerrinho anêmico morto, que ninguém fala. Então tudo, a gente não fala. Poucas palavras a gente usa de fato. Vou comer. Eu tenho uma amiga que ela fala muito. Ela não usa o referente ausente nesse caso. Ela sempre falou, ela montando o prato no self-service, ela falava, hoje eu vou pegar vários animais, vou pegar vaca, mas isso é raríssimo, assim. Então é difícil a gente falar, vou pegar ovelha, vou pegar vaca, vou pegar... A não ser o peixe, que é peixe mesmo, porque o peixe, afinal, peixe nem bicho é, né? Não, quase peixe não é bicho. Mas é difícil a gente falar isso. Então a gente fala bife, a gente fala carne, a gente fala almôndega, a gente fala nuggets, a gente fala pedaços, né? Do animal, é peito, é coxa, não sei o que mais, porque eu não sei os nomes. Não lembro mais. Então a gente engana. Hoje o açougue, nunca gostei de açougue, nem quando eu comia carne. Mas hoje o açougue, ele tá menos agressivo, ou menos nojento, talvez, do que ele era antes, assim. Hoje, os açougues aqui em São Paulo, pelo menos, são gourmetizados total. Casa de carne. Não é mais açougue, né? São casas de carne. E a coisa é toda mais embalada, mais escondida. Aquela coisa das peçonas, aquela coisa pesada de peça inteira pendurada, aquilo tá cada vez mais raro de encontrar, assim. Pelo menos, não sei aí onde vocês moram, mas aqui em São Paulo já é uma tendência. Brasília também, tudo gourmetizado. Então, principalmente aqui, Zona Oeste e tal, casa de carnes, meu amor, e tudo na bandejinha, tudo muito limpo, porque a gente não gosta de lidar com isso. Pouquíssimas pessoas lidam bem com um pedaço de carne gigante cheirando e pingando sangue. Eu lembro de ter visto um daqueles momentos que o caminhão chega no açougue e descarrega, eu ainda comia carne, e eu chorei de ver descarregando as peças. E nem assim eu fiz a conexão. Por uns dias, acho que eu fiquei meio não conseguindo comer carne, mas logo voltei, assim. Cara, aquilo faz mal pra gente. Muita gente vira o rosto, não quer ver. Então, pare e pensa por que você tá querendo se distanciar daquilo que de fato que é um pedaço de um corpo. Tem gente que não se importa, né? As pessoas que não se importam, eu nem me preocupo em falar nada. É mais difícil. É mais difícil. O que também acho que não é impossível. Não é impossível. Não é possível porque pode pegar em outros aspectos. Assim, pra mim, pegou muito esse lado emocional e o lado visual da coisa. E pra algumas pessoas não pegam, mas tem tanta... Gente, o veganismo é pra todo mundo real, assim. Eu acho não, né? Nossa causa é pelos animais, é pra diminuir o sofrimento animal, mas tem tantas outras questões que a pessoa pode entrar e aí depois ela desperta pra essa causa. Tipo assim, se você olha o bicho lá, você tá cagando pro bicho, mas o planeta tá se acabando, entendeu? Você pode achar normal matar um bicho no quintal da sua avó, mas a indústria, não é possível que alguém ache normal, legal, tranquilo o que tá acontecendo na indústria. Então, vamos nessa. A gente foca nesses insensíveis, foca na indústria, foca na poluição, foca no que não tem espaço, que é real e é sério e é urgente, mas depois, acho que entrando no veganismo, entrando nos textos, quando você entra pro movimento, você abre os olhos pra todas essas merdas que estão acontecendo, não tem jeito, acho que é inevitável. Aí uma coisa que eu sempre ressalto, que é, a gente tem esse princípio de empatia, de compaixão desde pequeno, e a gente já falou isso no episódio anterior, de que a gente vai endurecendo nessas questões, a gente vai normalizando a violência. E é muito comum a gente falar, por exemplo, da criação de filhos, e as pessoas virem questionar se a gente não... No caso, eu e a Thaís não temos filhos, mas o que a gente faria se a gente tivesse? Eles seriam, obviamente, veganos. Mas... Ou expulso de casa. Duas opções. Todo mundo vai questionar se a gente acha que não tá impondo nossos valores. Mas o quanto você não está impondo a uma criança... A Mora quer fazer uma coisa... Como eu não tenho filha, tá indignada. É verdade. Gente, ó, tem gente que critica, mas eu quero nem saber. Eu sou mãe de pet. Sou mãe de pet. Não, tô brincando, mas a Mora tá indignada aqui que ela falou que eu não tenho filho. Sim, a questão das crianças, que a gente ensina, na verdade, a gente educa as crianças a normalizarem essa violência. Quando a gente fala pra elas, a gente fala pra elas que aquilo não é um bicho, normal, né? Que criança pequena sabe que é uma vaca, que é um porquinho, que é um boi, que é o Nemo, que é a Pepa. Eu acho que se você explica desde cedo pra criança que aquilo ali é um animal, ela não vai querer comer. E mesmo assim, vão ter influências muito fortes pro contrário, né? Festinhas e família e tudo mais, isso a gente sabe. Mas o que eu penso assim, eu vou tentar não surtar, porque o filho vai pro mundo. E aí, óbvio que pode acontecer poxa, é muito difícil, cara. O que eu passo às vezes a gente fica mó triste, né? De ir numa festa e ter lá um monte de brigadeiro não vegano. Óbvio que a gente fica querendo comer, mas assim, pra mim ficou tão natural e tranquilo entender. Mas eu tenho 32 anos e a cabeça de uma criança, né? Entender que aquele brigadeiro, aquele não pode, mas aquele que a gente faz em casa pode e tal.
Eu vejo as minhas amigas veganas com filho pequeno, assim, cara, guerreiras maravilhosas. A criança realmente entende, tipo, 2, 3 aninhos, entende, sabe? É muito legal. Mas acontece num momento de festinha ou escola. Pode acontecer, assim, de comer. O que eu fico preocupada é só a criança ser enganada, porque é bizarro isso. Acontece muito. Mas acontece muito de adultos enganar. Não, esse aqui não tem bichinho e tal. Isso eu fico preocupada, porque é foda, né? Enganar uma criança já assim, e porque nem o organismo dela tá preparada pra aquilo. Não, mas enfim, criar filhos veganos. Gente, alguém fala mais sobre isso, que deve ser tenso o negócio. Podemos fazer no futuro um episódio só sobre isso. Cadê as mães veganas pra falar aqui com a gente? Daqui 2, 3 anos eu poderei falar com certeza. Sim, sobre a linguagem, estávamos falando de criança, mas tem muito mais que isso, né? A própria indústria também. Eu acho que é todo um esquema do sistema, né? Não teoria da conspiração, não. Eu acho que foi feito de forma... Bem feita. Bem feita, exatamente, bem feita. Bem amarradinho. Mesmo dentro da indústria, mesmo dentro dos abatedouros, eles têm os nomes que são específicos para os animais que não correspondem mais a um ser vivo, né? Então, por exemplo, as galinhas, elas são unidades consumidoras de grãos, ou as galinhas poedeiras são unidades produtoras de ovos, e você tem biomáquinas e unidades de produção de alimentos, e com vários nomes que correspondem a seres vivos ou partes deles, e a gente não sabe. E aí o animal, dentro da indústria, ele é separado em partes comestíveis e não comestíveis, antes de ser separado em partes mais desmembradas ainda, que aí elas são renomeadas e vem como peito de frango. Isso é muito bizarro. Então, dentro da indústria, eles também, e aí volta porque são os trabalhadores, da alienação de quem trabalha dentro desses locais, deles não se sentirem tão mal também de estarem fazendo aquele trabalho, né? Porque eles não estão trabalhando com galinhas, eles estão trabalhando com unidades produtoras de ovos, completamente diferente. É como se o fim justificasse os meios. Como se não, o fim justificando os meios. Isso vem desde cedo ensinado pra gente, né? Eu tava lembrando daquelas apostilas de escola e que tem aqueles desenhinhos pra você ligar, assim, né? A vaca, o que ela nos dá? Leite. A galinha, o que ela nos dá? Ovos, tá ligado? Então a gente ensina desde cedo que os animais como fornecedores, cavalo para transporte. Então é muito bizarro que isso é ensinado desse jeito mesmo. E como questionar, né? Se isso é ensinado na escola, ensinado pelos pais e é passado. Cara, eu vi outro dia num grupo de Facebook, eu não lembro se era o grupo da Vegana Sua Mãe, da Júlia. Maravilhosa, Júlia, casa cajosa. Sim, por favor, vem pro Brasil. Ou se era maternidade vegana, não lembro mais, que eu tô em vários grupos. E tinha uma mãe reclamando, o filho chegou com um exercício da escola e tinha assim, liga os pontos entre o produto final e da onde vem os produtos. Era de papel, aí tem uma árvore. A árvore era uma mesa, não sei. Aí tinha um outro exemplo, uma jaqueta de couro e uma vaca. E eu falei, como é que você explica pra criança? Você fala, não, então você arranca a pele da vaca e aí faz coisa. É isso. E aí faz um casaco. E a criança não chorou, a professora? Eu acho que, sei lá, certo. Não é possível. Mas é por isso que a gente insiste nessa coisa do cuidado com a linguagem da gente que já é vegano, com carnistas e com pessoas que ainda enxergam isso dessa maneira, animais como fornecedores, animais como produtos, porque tá aí, gente. Isso foi colocado assim. Isso foi colocado desde a escola, foi colocado pelos pais. Como questionar isso? Hoje tem essas coisas que ajudam a gente, grupos, Facebook, documentário, os amigos e tal. Mas, cara, mesmo assim, é muito difícil você pegar e você julgar uma pessoa. Você é assassino de animais, você não sei o quê. Sendo que é normalizado e além de legalizado, é normalizado, entendeu? Toma muito cuidado com a linguagem quando a gente vai falar sobre isso, com acusações, porque, cara, a gente aprendeu na escola que tava tudo bem. Nossos pais falavam que tá tudo bem, a mídia fala que tá tudo bem, a indústria fala que tá tudo bem, a igreja fala que tá tudo bem. Sim. Então, como vai ser o loucão que vai falar que não tá tudo bem? Tem umas crianças iluminadas que já questionam isso desde cedo e se recusam e tal. Eu não fui dessas crianças. Eu também não. Aceitei o pacote pronto. Então, eu já ouvi várias mães, né? Tipo, que não são vegetarianas nem veganas e que os filhos são... eu me emociono tanto com essas histórias. Eu também. É muito legal. No VegFest também teve na palestra da Luísa Mel uma mãe contando que o filho, ela tava e o filho não tava na palestra. Ela contando que o menino, tipo, começou a questionar. E esses casos são sempre muito parecidos, porque é esse o movimento mesmo. Tá lá numa boa, servindo como sempre serviu, naquela família todo mundo sempre serviu carne.
carne, e aí serve pra criança e a criança questiona. O que é isso? O que é isso? De onde veio? E aí ela tentou ainda disfarçar, mas uma hora falou que era uma vaca, ou que era um frango, ou que era um porco, e a criança recusou total, assim. E aí a criança foi crescendo e foi veganizando os pais. E aí aquela criança, geralmente, são muito curiosas, né, e muito fuçadas, porque pra você questionar um negócio desse, eu tava lá, come terra, como? Come grama, beleza, bate a cabeça, bate. Eu tava aí. Uma criança questionar tudo isso, ela já é incrível, sim, né? Com certeza. Então, esse menino super fuçado, assim, aí ela contando isso pra Luísa Mel, aí a gente, mas cadê ele? E tal, falou, ele tá numa outra palestra ali do lado. De repente entra o menino. Me acabei de chorar, coisa mais linda, um menino já de uns 9 anos, foi lá em cima do palco, contou a história dele. Então, é muito legal que exista essa geração que já tá questionando isso. Eu imagino que uma criança questionadora dessa, ela vai questionar tudo, né? Ela vai questionar qualquer tipo de injustiça, de violência. Sim. É incrível a gente estimular isso e não o contrário. Sorte desse menino que, apesar dessa família ser antes não ser vegana, a família deu abertura pra ele ensinar, pra ele mostrar tudo isso. Agora tem família que já é mais complicado. Já conheci aquela coisa de ser o terror na casa, da criança recusar carne e o pai forçar, e a mãe forçar e levar pra médica. Aí o médico reforça que realmente precisa de carne, e os médicos, né, estão super bem preparados, só que não. E aí já era, né? Tá todo mundo falando que você tá errado. Eu não sei como é pra você, mas o Vitor, ele recebe muita mensagem de estar se interessando pelo veganismo e tem uma briga enorme dentro de casa, né? E aí, como é que você faz? Você não tem mesmo essa abertura. Eu lembro que eu mesma, assim, sempre comi carne, né? Até virar vegana, mas sempre foi uma dificuldade pra mim. Eu era chata que não comia carne, né? Parece frescura, não é fresca, né? Tipo assim, sempre comi de tudo. Fruta, verdura, legume. Agora carne não. E aí sempre foi um problema, né? Vai ficar fraca. E aí uma ligação com o feminismo, né? Que eu acho muito interessante que ela apresenta no livro, como que ocorreu uma discussão muito grande dentro da linguagem pra dizer que estupro violento é redundância. O estupro é violência por si só. Quando você fala que estupro é violento, você está se referindo a um ato sexual que foi violento. Mas na verdade o estupro já é violência. Então não tem como você dizer estupro violento, porque todo estupro é violento. Para os veganos, para os vegetarianos, a carne ouro não é alimento, não é objeto, né? É violência também. Então a gente tem ouvido falar muito de abate humanitário ultimamente, e pra gente que é vegano, isso não existe, né? Uma criação humanitária de um animal pro abate. A gente sabe que não existe. O que tem de humano em você matar um animal que não quer morrer, né? Botar uma música clássica pra ele ouvir, talvez, alguma coisa. Você pode dizer que ele teve uma qualidade de vida melhor, mas não que foi humano. O termo já é bizarro. Dá um tiro na cabeça, pressão é humanitário. A morte, pra quem não quer morrer, de qualquer maneira, não... É uma violência. É uma violência. Obviamente que se a gente for pensar em diminuição do sofrimento, mas assim, não para aí, né? Não basta. Sim. Pra gente que já entende isso como uma violência, não basta. A galinha tá solta, tá presa. É violência. Óbvio que se a gente puder diminuir o sofrimento, vamos tentar, mas violência é violência, morte é morte. Na última parte do capítulo, ela fala sobre os novos termos, os novos nomes que foram surgindo na nossa linguagem. Então ela explica como que surgiu o termo vegetariano, que é basicamente quem se alimenta de forma exclusivamente vegetal. O vegano, que é bem mais recente do que o termo vegetariano, que já é uma diminuição mesmo. Eles cortaram a palavra vegetariano para ficar só o vegano, o vegan, que aí você exclui todo tipo de consumo de produtos animais em todas as esferas, que não só a alimentação. O vegetariano é principalmente na alimentação. E para ter esse corte, né, de vegetariano para vegano, tem dois conceitos que são muito importantes, que ela fala muito no livro, que é a proteína animalizada e a proteína feminilizada. A proteína animalizada é a proteína obtida com o corpo de animais, através do referente ausente. Ou seja, você diz que o animal é fonte de proteína, é fonte de fé, de vida. Hoje em dia, quando você fala de proteína, as pessoas só pensam em carne. E isso não está totalmente errado, mas está totalmente equivocado. Incompleto, porque a gente tem fonte de proteína. Proteína é proteína. Proteína é proteína. E da onde o animal tira a proteína dele? E aí tem uma coisa muito engraçada. Eu assisti Pantera Negra e tem uma cena que eu e o Vitor, a gente morreu de rir no cinema, porque tem uma tribo lá em Wakanda, que é o país lá do Pantera Negra, e aí tem uma delas que se afastou do resto das tribos, porque eles brigavam muito e não queria fazer parte do reinado que acontecia lá, que o Pantera Negra é o rei. E eles são a tribo dos gorilas. E aí tem uma hora que tem um cara falando com eles, o único cara que não faz parte do Wakanda tá lá dentro, e aí ele quer tentar falar com o chefe da tribo lá dos gorilas, e o chefe fala que ele e a família dele vão cortar ele em pedacinhos e servir ele de jantar, alguma coisa assim. Aí o cara fica todo assustado, aí o chefe, cara, não, tô brincando, a gente é vegetariano.
morri de rir no cinema. Porque é isso, né? Os animais mais fortes da natureza, né? São vegetarianos. Ou eles se alimentam apenas de pequenos insetos, pequenos bichos e com uma frequência muito... A base da alimentação esporádica, vegetal, mas a base é vegetal. E a gente tem como referência essa proteína animal. A força, né? Dos músculos. Sim, e não é. Não é. Tanto que a gente tá aqui, vivo em pé, né? Fazendo exercício. Mais ou menos. Mais ou menos, eu faço exercício. E tem a proteína feminilizada, que aí são os ovos e leites que dependem de um animal do sexo feminino para existir. Depende de um cio, de uma menstruação, de uma gravidez, coisas exclusivamente femininas. Assim. A gente explora até isso. E aí do vegano pro vegetariano é essa a diferença. O vegano exclui todos esses tipos de proteína feminilizada também. O vegetariano é só animalizado. Ela cita no livro. Eu acho interessante esses termos. Aqui tem essa coisa, essa confusão dos termos, essa coisa de chamar de ovo-lacto. Na verdade, o vegetariano, se eu pensar na palavra vegetariano, se alimentaria só de vegetais. Mas aí a gente concluiu que os vegetarianos se alimentam também de ovos e leite. Aí tem o termo ovo-lacto vegetariano. Foi uma confusão sem fim, assim, tipo, você não vai falar, é que esse aqui é meu amigo ovo-lacto vegetariano. Então, pra simplificar, fala vegetariano e tal. Mas o que eu percebo de grande diferença, talvez até isso esteja mudando, que eu lembro lá dos meus amigos vegetarianos de anos atrás, o vegetariano, ele poderia ser vegetariano por N motivo. Vegetariano porque não gosta do gosto da carne, vegetariano porque acha que espiritualmente não é bom se alimentar de um animal que foi vivo, vegetariano porque quer ficar magro, quer ficar fitness, saudável. Meu pai foi vegetariano, tem os vegetariano, porque achava mais saudável, carne de porco não é saudável, carne vermelha não é saudável e tal. Então tem esses vários motivos, assim. Mas são sempre a parte da alimentação, não vai muito para as outras áreas, como o veganismo vai. Então eu acho que existem vegetarianos que são vegetarianos pelos animais, mas que ainda não perceberam que ser vegetarianos pelos animais implica em ser vegano, porque porque tá tudo ligado, a indústria mesma. É isso que você tava falando. Você não explora a carne do bicho, mas você explora ele de todas as outras maneiras. Acaba não fazendo muito sentido, mas como um processo a gente entende. Tem gente que tem como estratégia ir parando aos poucos de coisas que estavam aí na nossa vida desde sempre. Então eu vou excluir carnes vermelhas, depois eu vou tirar o peixe e frango e depois eu vou tirar o leite e ovos porque é mais difícil. Uma maneira de fazer uma transição. A minha já foi ali de um dia pro outro. Maneiras. A única coisa que não dá, pensando nos animais, é pra achar que basta ser vegetariano ou ovo-lacto. Gente, então... aí eu acho que vale a gente falar a mesma coisa que a gente falou no episódio anterior de violência. Tem muita feminista vegana que diz que não existe feminista sem ser vegana. Mas acho que é todo um processo de compreensão. A gente entende a necessidade do vegetarianismo e o contexto dele, mas é importante a gente refletir, a gente tá trazendo essa discussão pra cá exatamente pra isso. Então, vegetarianos que estão ouvindo agora, se você tá nesse processo pelos animais... Que seja um processo. Que seja um processo, exatamente. A gente entende o tanto que é difícil, o tanto que é doloroso, o tanto que depende da nossa vontade, da nossa organização e tudo mais, mas, cara, não é tão difícil como parece, porque aí tem isso. Eu acho que, eu não sei, talvez eu tenha achado que foi mais fácil sair de carniça pra ser vegana, porque eu não me apeguei. O vegetariano, ele acaba nesses rolês de sair, de facilidades de vida, se apegando muito ao omelete ou ao pão com queijo e tal. E quando você vira vegano, as possibilidades são tão imensas, assim, você vira uma pessoa tão criativa, você vê como que besteira se apegar a isso, que foi muito mais fácil. Mas enfim, processos, cada um tem o seu. A única coisa é essa diferença, porque o vegano, uma pessoa falar que ela é vegana por saúde, tá errado, assim, errado no sentido, assim, do termo mesmo. Eticamente falando. Você pegar na palavra, na definição da palavra, o veganismo é pelos animais, entendeu? Agora, incrível, se o veganismo fez você ser uma pessoa mais fitness, mais disposta, mais incrível, mais saudável, ótimo, consequências. Coisas eu costumo falar que são brindes que o veganismo te dá. Uma saúde melhor, eu tinha uma gastrite louca que eu não tenho mais, ótimo, obrigada, valeu. Mas mesmo se tivesse aumentado minha gastrite, sabe? Porque não é por mim. Óbvio que é bom a gente se manter saudável e vivo, porque, né, a gente vai mais pela causa vivo do que morto ou doente. Então, tenta ficar saudável, comer bonitinho e tudo mais, pra ter força aí pra gritar na rua, pra invadir um matadouro, pra sair batendo nas pessoas, brincadeira.
É bom você tá forte aí. Não, e é importante eu critico um pouco umas frases que costumam falar que a gente tem que ser o cartão de visitas do veganismo sendo bonitos, saudáveis e magros. Aí já começa a gordofobia louca aí, e né? Os padrões. E os padrões loucos, como se você passar uma imagem de que deu certo é você estar magro ou que é bonito, né? Discordo disso, mas saudável sim. Uma pessoa gorda pode ser saudável. Então, assim, saudável sim, conseguindo fazer as coisas, as atividades, né? Pressão normal, tudo certinho, dormindo colesterol, bem. dormindo bem, tendo disposição. Isso já basta, assim, pra você conseguir fazer suas coisas e dar tudo certo. E ninguém encher seu saco que você tá desmaiando na rua porque você não come carne. E eu acho que para as pessoas que não são vegetarianas nem veganas, a gente tem que rever esse conceito do que é comer, o que é alimento. A gente tem muito essa ideia de que os animais são basicamente dados nutricionais, né? O quanto que essa carne vai me dar de calorias e proteínas e o quanto que feijão vai me dar. E no final das contas, não é exatamente isso. A gente precisa né? dos nutrientes. E a gente encontra os nutrientes nos vegetais. Essa também não é uma desculpa. A única coisa que a gente precisa falar, porque eu acho que fica bem escondido às vezes, é o lance da B12. Tem que falar, tomem a B12. Não esquece de tomar B12. E aí você consultando um nutricionista, mas isso é uma questão aí pra todo mundo. Acho que até eu com certeza tinha minha B12 baixa também. comendo carne. Então não é exclusivo dos veganos, vegetarianos, mas é importante a gente cuidar, é importante a gente ir atrás dos exames. Pra não dizer que tá faltando. Só pra não ouvir também. Não, mas é importante, porque rola com a B12 bem baixa, tem consequências seríssimas. Sim, assim. com certeza. Então prestar atenção. Mas eu conheço até carnistas que estavam com B12 quase zero comendo carne. É porque hoje em dia tá tudo tão processado que não tem mais os nutrientes, sabe? Lá nos Estados Unidos mesmo, as vacas comem ração com B12. Sim. Pra chegar na população, porque elas não estão tendo mais acesso. Os bichos são suplementados, vão suplementar direto na gente. Exatamente. Não é melhor? É melhor. Aí falamos? Temos um episódio? Temos. Acho que tá então, bom. Tá, escreve pra gente o que vocês acharam desse tema, da linguagem, desse silenciamento, dessas comparações, das metáforas que a gente usou aqui. O que vocês pensam de tudo isso? Conta se vocês estão tomando a B12 direitinho. E qualquer coisa, tamo aí. Segue a gente nas redes sociais e até o próximo. Até o próximo. Beijo. Tchau, tchau. Um beijo.